Divaldo Franco nos traz hoje mensagens poderosas e transformadoras sobre Jesus. Mais do que nunca, precisamos nos conectar com o maior exemplo de amor e compaixão que já caminhou por esta terra, em um mundo que tantas vezes parece perdido e sem direção. É na mensagem dele que encontramos a força para seguir em frente, o consolo para nossas dores e a esperança que nos eleva. Este vídeo não é sobre religião, mas sobre a transformação que Jesus pode trazer à sua vida, independentemente de quem você é ou do que está passando. Assista até o final, porque as palavras de Jesus, através de Divaldo Franco, podem ser o que você está precisando para acalmar seu coração, despertar sua fé e reacender a luz dentro de você. Divaldo Franco nos lembra que Jesus é sempre o caminho. Então vamos ao vídeo. Só peço que deixe o like, é muito importante. Então, todo o bem que a gente faz, ou todo o mal, é para a gente mesmo. O Espiritismo nos ensina que o sentido da vida é amar. Que a melhor maneira de ser feliz é amar, perdoando àqueles que nos ofendem e fazendo-lhes todo o bem. Então vemos agora esta guerra de irmãos, porque os palestinos, ancestralmente, são irmãos dos judeus. Historicamente, são filhos de Abraão, judeus e palestinos. Mas o instinto predominante do ego, das paixões, do desejo da vaidade, da presunção, colocou em nosso sentimento a agressividade, a violência. E é essa violência que nós temos dentro de casa que estoura agora lá nas terras ensanguentadas pelo Hamas e pelos judeus. É esta violência no trato uns com os outros. Uma pessoa diz assim: eu odeio os judeus. Eu perguntei, por quê? Porque todo mundo odeia. Não, eu não odeio, em absoluto. Eu admiro, considero o povo mais admirável do planeta terrestre. Em 1945, quando terminou a guerra, era um deserto. Quando a ONU deu à terra 65%, era deserto. 25% da área não tinha árvore sequer. Os palestinos também. Hoje, em toda a história da humanidade, os judeus têm 170 prêmios Nobel. Da América Latina, temos dois prêmios Nobel. Na América Latina, um deles na Argentina, prêmio Nobel por Paz. E eles têm 170. E começaram a existir há aproximadamente 70 e poucos anos, quando a Inglaterra e a ONU deram-lhe uma faixa de terra que lhe permite ser um país muito pequeno, de altíssima tecnologia. O seu povo arrancou do deserto uma cidade ultramoderna. As suas forças armadas estão em 18º lugar daquela pequena faixa de terra. Eles eram 18 milhões antes da guerra. Depois da guerra, eles desceram para 15 milhões. Hoje, são 17 milhões. Lutando, sempre expectantes. Venceram os babilônios, foram escravos 400 anos. Venceram os egípcios, 400 anos de escravidão. Venceram quantos países? E venceram a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O que é que resta do nazismo? Mas olha o sionismo como está. Então, não sei que sejamos a favor desse nem daqueles, mas são irmãos por Gênese, pai Abraão. Eu vos darei tantas vidas como grãos de areias da praia. E então temos grande simpatia
pelos palestinos. Eu me recordo de tantos extraordinários. Quando eu estive em Israel, da primeira vez, um palestino se tornou nosso amigo, meu Ednilson, se reservou o direito de nos ajudar, levando-nos a conhecer os pontos históricos que eu pedia para ver. E posso imaginar a mãe palestina, já que o Hamas é um cancro. O Hamas é um movimento terrorista que desencadeou esta guerra terrível a partir do sábado. O mundo mudou. A atmosfera terrestre é outra. A psicosfera. O nosso ânimo foi atingido. O mundo inteiro foi sacudido. A incerteza da nossa segurança no planeta desapareceu. Porque o Hamas pretende que a sua doutrina religiosa seja a do mundo e prometeu matar todo o mundo. É um psicopata, que, aliás, já morreu. Os judeus mataram-no, porque os judeus são terríveis. O grande movimento secreto deles é invencível. Venceu a Gestapo, não é brincadeira. Nas Olimpíadas de 70, em Munique, quando as delegações foram surpreendidas por um ato dessa natureza, de terrorismo, eles salvaram todos os seus atletas sem derramamento de sangue. Então, não estamos a favor de ninguém, estamos a favor da paz. Que bom se o presidente da Palestina, já que é o principal governante da Assembleia Legislativa, está preso pelos judeus, fizessem a paz. Se o primeiro-ministro de Israel não arrasasse a área próxima do Egito, tornando-a um deserto, destruindo totalmente como ameaçou, e pedindo que saiam todos, por causa desses próximos dias, que eles vão arrasar tudo. Subterrâneos, túneis, que fizeram de saída para o mar, para o Egito. Enfim, todos nós estamos nisso porque nos contaminamos de ódio. Se fala tanto do ódio que a gente fica com a pontinha de raiva, de mágoa. São também nossos irmãos. E merecem um pedaço de terra. Nós que estamos tanta terra, olhamos para aquela pequena faixa de Gaza. É uma faixa de nada, onde estão 2 bilhões de pessoas. É o território mais populoso do mundo. Pessoas que nunca conheceram nada, descendentes de palestinos, que só ouvem falar em guerra e que morrem agora despedaçadas, crianças. A volúpia do assassinato cruel, de um lado e do outro, porque a guerra é um monstro. Ninguém faz a guerra como deveria. É um momento terrível. Allan Kardec perguntou: por que existe a guerra? Questão 742 de O Livro dos Espíritos. Por causa da predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual da criatura e excesso de paixões. Quer dizer, o nosso lado material, ainda primitivo, instinto, que nos faz daqui ter um ódio e desejar que este mate aquele. A morte é tão cruel, mas é a fase terminal para continuar a vida no mais além. Então, vamos nós manter a paz, evitar comentários desairosos, vibrações de ódio, compadecermos-nos, porque tudo isso recai também em nós. Sejamos pacíficos em casa, pacificadores onde quer que estejamos, e procuremos fazer todo o bem ao alcance. Daí, ao lembrar-me de Fernando e lembrar-me de Celso, que em breve estará naturalmente comunicando-se comigo, eu peço a Deus misericórdia para nossas necessidades. Vamos orar.
pedindo aos médiuns para que tomem os seus lugares e possamos vibrar pela nossa paz pessoal, pela paz do mundo. É uma necessidade nossa. Senhor, ajuda os companheiros que irão aplicar passes, para que possam transmitir a sua energia a nós outros, necessitados ou não. Nós te pedimos para que as suas energias sejam revitalizadas e deles mesmos e dos guias espirituais venha essa força telúrica beneficiando-nos. Abençoa-nos a todos nós aqui presentes, àqueles que nos acompanham através da internet. Distende teu amor e misericórdia aos suicidas, aos que tiveram desencarnação dolorosa. Ó Jesus, ampara aqueles que sofrem, particularmente as enfermidades incuráveis do plano físico. Esses resgates penosos que nos doem na alma. Nós te pedimos por nossa casa, pelo nosso lugar de orações, para que as bênçãos do mais alto aqui estejam penetrando-nos, renovando-nos. Também te pedimos em favor dos espíritos maus, encarnados ou não, inimigos nossos ou não. Nós te pedimos que tenha misericórdia da terra, que nos dê paz, essa paz que dulcifica a alma, que harmoniza o coração, que daqui saiamos joviais, alegres e saudáveis. Abençoa nossa água, a fim de que se transforme em bênção, como em Caná, e permite que em teu nome, em nome de Deus, da Mãe Santíssima e dos Espíritos bons, encerremos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa reunião. Através da TVC, nossos votos cordiais de muita paz. Eis o homem. Essas duas palavras seriam ditas num dos momentos mais graves da humanidade, quando ele foi apresentado à multidão. Fazemos um retrospecto histórico para reapresentá-lo à multidão. Eis o homem que veio à Terra quando a humanidade estorcegava na densa treva da ignorância. Ele conseguiu cindir a escuridão e nunca mais a luz da sua presença desapareceu da humanidade. Na Palestina existem 2 mares. Um deles é gentil. Está numa depressão de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É cercado de colinas verdejantes, alcaparreiras em flor,
de águas transparentes. Do outro lado, a Decápolis, aquelas 10 cidades da Grécia Antiga. E do lado de cá, o lado palestino-romanesco, a suave, doce Galileia, à borda da sua praia, de seixos miúdos, de areia cinza, marrom. As crianças brincam, as barcas estão cravadas ali na areia úmida. Naquelas praias, a renda de espumas beija suavemente o solo sem cessar. Em toda parte, naquela região, a beleza, a alegria, o casario, como se fosse um colar de pérolas à noite, quando as lamparinas eram acesas nos seus vasilhames de barro vermelho. Eram aldeias, eram cidades. Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta e tantas outras. Betsaida, a casa da pesca. É exatamente ali naquele mar que Jesus cantará a mais bela sinfonia da humanidade. Era um mar tão piscoso que Shaul Nash, biógrafo judeu de Jesus, assevera que à sua época deveria haver aproximadamente 2.000 barcas pesqueiras, pela abundância generosa desse mar de água doce. É o mar que nasce no filete de água que desce do norte, das serras, e que através de afluentes torna-se uma catadupa, que preenche aquela fossa terrestre, e ali então a vida, a alegria, há cantos noturnos e esperanças de vida até hoje. Mas esse mar generoso sangra no sul, e as suas águas transparentes agora atravessam lentamente o deserto da Judeia, a imensa cordilheira árida de arenito, com picos de 800 metros acima do nível do mar. E graças à constituição do terreno, essa mesma água generosa do Rio Jordão, que forma o Mar da Galileia, vai se tornando salgada, até descer a uma fossa de 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo, a região mais profunda do planeta terrestre. E ali, as águas silenciam, salgadas, 10 vezes mais do que qualquer outro oceano, e morrem. As montanhas vetustas, sem uma folha verde, povoada de vez em quando por cabritos montesas. Na sua margem existe a desolação e a morte. Não há uma árvore, nem uma criança brinca, nem um pássaro voa, nem ser vivente algum aproxima-se das suas águas para sorvê-las. O célebre Mar Morto. Mas ambos os mares têm a mesma origem. O Rio Jordão, que faz o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, o Mar de Cafarnaum, continua. E a partir de determinado momento começa a morrer. A salinidade terrível mata qualquer forma de vida. E a aridez terrível daquele deserto chega a 50 graus. Por que será? É o mesmo rio. Porque o Rio Jordão, que é uma das fontes de vida da região, é muito generoso. E ao despejar as suas águas ali na Galileia romanesca e doce, ele é rico de bondade e extravasa. Toda a água que entra pelo norte sai pelo sul, e generosamente vai atravessando as areias escaldantes, vai corroendo as gretas das rochas e morre asfixiada,
sem ter uma saída, sem ter uma oportunidade. A Palestina tem dois mares. Um mar que é bom, que é generoso, e um mar que é austero, que é cruel, que é avaro, que mata. Na humanidade, existem duas humanidades. Elas nascem do mesmo inefável amor do rio de ternura de Deus. E uma dessas humanidades é generosa, é gentil, é afável, sorri alegre e reparte, tudo que recebe distribui, e quanto mais dá, mais possui, porque se enriquece. E há uma outra humanidade que é avara, que tudo quanto coleta, guarda, asfixia, domina, e por consequência, perde. Mas na Palestina existem dois montes entre muitos montes. Um deles está defronte desse mar generoso, 200 metros acima do nível. Ali a relva é verde, as flores miúdas na primavera costumam cantar cores diferentes. A brisa normalmente é gentil e é perfumada pelas rosas de Sharon e pelas flores miúdas das alcaparreiras abertas. As árvores são frondosas, tamarindeiros em flor e o seu fruto ácido. Ali naquele recanto amorável daquele monte, Jesus cantou a sinfonia eterna das bem-aventuranças. E um pouco adiante, às bordas do Mar Morto, há uma montanha altiva, de aspecto feroz, como se fosse uma plataforma que subisse na direção do céu, 800 metros acima do nível do Mar Morto. Ali, nesta montanha terrível, Massada, a desolação, a morte. 100 anos antes de Jesus, Massada foi visitada pela primeira vez e foi transformada numa fortaleza para defender os hebreus das invasões contínuas que vinham do outro lado, através do Jordão e através do vale estreito do Armagedon. Massada é um símbolo de morte, não é de fácil acesso. Hoje, graças à tecnologia, pode-se alcançá-la com rapidez. Mas antes, era aquele pico perdido na imensidão do deserto e na imensa cordilheira. Herodes o Grande mandou erguer num dos seus declives um palácio suntuoso, no qual esperava refugiar-se, caso tivesse a vida jogada a prêmio de um vencedor. Massada passou a história porque depois do ano 70, quando Tito, filho do imperador Vespasiano, sitiou Jerusalém e destruiu a cidade, não deixando pedra sobre pedra que não fosse derrubada no templo, alguns conseguiram evadir-se e viajaram na direção de Massada, que contempla a paisagem erma da Cordilheira Cruel. Ali estabeleceram-se com aqueles que já residiam desde a fundação. Mas logo depois, por volta do ano 73, 74, a 10ª Legião Romana avançou na direção deste último reduto de Israel, sitiou a montanha, erguendo vários acampamentos nas montanhas fronteiriças, para que Massada se rendesse pela sede, pela fome. Porém, Massada era o símbolo de um estoicismo cruel. Os romanos começaram a aterrar o imenso vale para alcançarem a porta principal da fortaleza, feita em cedro do Líbano, porque Israel não tem madeiras tão especiais. E quando, por volta de 74, o general Franco avançou com a 10ª Legião, o povo de Massada reuniu-se numa noite de lua fria e lânguida,
E o encarregado levantou-se diante da multidão, 938 pessoas, e então disse: melhor a morte do que a rendição. Massada não será transformada em sítio de Roma. Melhor perdermos a vida do que sermos levados como escravos, arrastados pelas ruas da capital do império, ilotas, vencidos e desventurados. Foi o primeiro lúgubre discurso. A lua envergonhada escondia-se nas nuvens negras, que pareciam ameaçar chuva que raramente cai na região de Massada. E logo, um segundo discurso. Vamos sortear aqueles que nos mataremos uns aos outros. E esses que chegarem à sobrevivência suicidar-se-ão. Deixaremos os nossos celeiros para os vencedores, os depósitos de águas, para que eles tenham certeza que nós morremos estoicamente, mas não fomos vencidos. Então foi realizado aquele sorteio macabro, e as lâminas ergueram-se na noite de luar pálida, decepando cabeças, ceifando vidas, até que o último cometeu suicídio, e Massada ficou como sendo símbolo tétrico do estoicismo, da vitória dos judeus. 2 mulheres e 3 crianças sobreviveram ao holocausto de Massada, porque se esconderam numa cova e contaria à humanidade aquele discurso, a vitória do povo hebreu. De um lado, ali na Galileia, as alegrias inefáveis da esperança, e ali no deserto de Massada, a tragédia, o horror, a morte, o heroísmo, que durante quase 1900 anos falava da glória, da não rendição do povo de Massada. Até que os rabinos ortodoxos, há menos de 20 anos, compulsando a Torá, redescobriram que matar-se é um dos mais hediondos crimes perante a consciência cósmica, perante Yahvé. Massada não podia permitir o suicídio, porque ele é condenado pela lei. E a partir de então, Massada deixou de ser o símbolo da coragem, do vigor israelita, para ser a montanha triste e erma da morte e da desolação. Na humanidade, existem 2 humanidades. Uma é generosa, ela faz que as pessoas ascendam, que elas cresçam, que elas enfloresçam-se, e ao enfrutecer-se, deem vida. Há sempre a grama verde da esperança naquele monte. As águas sorriem em pequenas cascatas nas chuvas habituais e vão aumentar o volume de águas no mar generoso abaixo. Massada é a outra humanidade. A humanidade do Deus da guerra, da vitória pífia dos vencedores da ilusão. Massada é a fuga terrível para o vale de sombras do autoaniquilamento. Massada é o símbolo dessa sociedade egoísta, que somente pensa no ego e se distancia da solidariedade humana, que não tem esperança, que perdeu o amor e é que, pensando em liberdade, escraviza-se aos longos anos do porvir, na direção da justiça divina. Mas, na Palestina, existem também algumas pontes, cuja finalidade é conduzir de um lado ao outro do abismo os transeuntes. E paredes fortes. Toda a cordilheira da Judéia é uma parede imensa de pedra calcária,
que de alguma forma ali está para impedir o avanço das tropas inimigas da Jordânia, do Egito, na direção de Israel. Na humanidade existem pessoas pontes, são sempre generosas, são aquelas pessoas que promovem os outros, aquelas pessoas que aos outros ajudam, que facilitam a jornada, que proporcionam o encontro e a plenitude, que sorriem com a felicidade dos outros. Mas há também as pessoas parede, as pessoas pétreas, que impedem o avanço, que dificultam. E o cinismo histórico da filosofia imediatista cunhou: se eu posso dificultar, para que facilitar? Então a humanidade tem dois montes, a humanidade tem dois mares, a humanidade tem pontes e paredes. De que lado você está? Na montanha humilde ou na montanha tétrica? No mar generoso ou naquele mar em que ninguém consegue afundar? A pessoa atira sobre as suas águas e flutua, tal na densidade de sal. Você estará por acaso naquele monte, que é o símbolo da morte? Você é alguém que promove, é alguém que desculpa, é alguém que, ante a impossibilidade de perdoar, entende e dá uma outra chance ao adversário, ou é a parede hostil, onde tudo bate e retorna? Se você faz parte do primeiro grupo, do mar da Galileia, da ponte ou da montanha ali, na mesma Galileia, você pode viver Jesus, porque já o tem no coração. Jesus é essa espécie de ternura, de docilidade, de pulcritude, de amor, de carícia, de esperança, de alegria, de vida. Eu vos oferecerei vida, e vida em abundância. Mas se você por acaso é maçada, ou mar morto, ou parede, necessita viver Jesus para sair da morte para a vida. Eu vos convido para que tenhais vida, e vida em abundância. Essa doce voz vem de quebrada em quebrada, através dos ecos, e ecoa hoje na acústica dos nossos profundos sentimentos, convidando-nos à reflexão. Será que nestes dias, aliás, bem parecidos àqueles dias com as naturais proporções, pode-se viver Jesus, receber-se a bofetada do lado, sorrir e dar a outra face, perder aquilo que é mais valioso em nós, a honra, a postura social, a ambição egóica, para ceder, para permitir que o outro triunfe, para dar-lhe uma chance a quem não merece uma nova oportunidade. Será que nestes dias poderíamos viver Jesus? Sem dúvida, bastando somente uma mudança de atitude mental. Tudo começa no pensamento. Toda construção, primeiro, ela é elaborada na mente, depois ela é fixada nos sentimentos. O seu planejamento se transforma no projeto que nós tornamos real através do gráfico ou do verbal, para depois surgir na sua grande plenitude. Será que nós poderemos fazer uma releitura do Evangelho de Jesus com as soberanas luzes da doutrina espírita, com as páginas alcandoradas da comunicabilidade dos espíritos e da reencarnação? Eram, sem dúvida, dias amorosos. O mês era Nisan, março, abril, primavera em Israel. Aquele grupo de homens caminhava pelas estradas, levando a esperança,
e cantando a sinfonia incomum do reino de Deus. Estavam eles agora na planície do Esdraelon e contemplavam o imenso monte, o Monte do Tabor. A humanidade necessita de quando em quando de sair do tumulto, fugir da multidão, procurar o silêncio da montanha. A planície é o lugar das lutas, das pequenezes, das misérias humanas, das disputas. A montanha é o lugar da solidão, do encontro com Deus, do grande silêncio. Invariavelmente, depois que Jesus atendia a multidão, que por pouco não o exauria, roubando-lhe as energias plenas que ele se refazia logo, ele buscava a solidão do deserto para conversar com seu Pai, para novamente reabastecer-se, a fim de voltar à labuta da planície das paixões humanas. Naquela oportunidade ele estava saindo da planície, aliás, numa bela imagem. Plínio Salgado, no livro A Vida de Jesus, uma linda obra de Jesus, fala que na montanha as flores são mais raras, o oxigênio é mais puro. E nos vales, na planície, nas baixadas, os cadáveres decompõem-se, o lixo superabunda, as misérias humanas multiplicam-se. Então, saindo desta imensa planície de Esdraelon, Jesus elege companheiros e sobe a montanha do Tabor. A madrugada ainda não estava olhando através das nuvens densas da noite. Mas quando os primeiros raios dourados do sol cobrem as montanhas do Galaad, eis que Pedro, Tiago e João estão-lhe ao lado na plataforma elevada da montanha do Tabor. É um instante de doce colóquio, de interpenetração das almas. Aquele rabi amoroso que penetrava o ádito dos corações e amava as criaturas miseráveis sem tornar-se miserável também. Ergue-se suavemente. As vestes parecem incendiar-se. Uma peregrina luz toma-lhe a face. Ele resplandece, transfigurado no ar. Os companheiros atônitos olham-no. Não tinham ideia ainda exatamente do poder do Messias. Sabia sim que ele limpava feridas pútridas dos corpos em decomposição. Restituía claridade aos olhos apagados e voz às bocas hirtas, como som aos ouvidos moucos. Dava movimento aos membros hirtos, mas naquele momento ele flutuava. As vestes adornavam-no de uma aura jamais vista quando, de repente, dois seres espirituais aparecem diante dos olhos desmesuradamente abertos e eles percebem um diálogo que transcende a sua capacidade de entender. Provavelmente atiraram-se ao solo de joelhos e ficaram contemplando a visão mística e transcendente da glória de Deus. Jesus está sendo homenageado por Moisés, o legislador, e por Elias, o grande profeta. Devia fazer 2 ou 3 semanas que João o Batista fora decapitado na fortaleza de Pérea, a mandado de Herodes Antipas e da avidez da sua mulher Herodíades, que pedira a filha a cabeça do profeta que a censurava e lhe daria a glória e o poder de Roma. Quando a cabeça tombara e fora levada ao festim de aniversário de Herodes Antipas, e ó Canaã, João voltara à postura de Elias, o grande profeta do rio Quizon. Ali estava ele, que deveria vir antes que viesse o Messias,
para que se cumprissem as profecias tradicionais. Ali estava Moisés, e é comum vermos hoje e lermos em algumas doutrinas de origem cristã que adulteraram o seu evangelho, a informação de que Moisés proibira a comunicação dos espíritos, que os mortos não voltariam a conviver com as criaturas humanas. Que poder teria Moisés para interferir nas leis cósmicas de Deus? Mas imaginemos numa posição quase absurda, que ele tivesse proibido, ei-lo ali quebrando a promessa, ei-lo ali morto há mais de 1000 anos, retornando para homenagear o Rabi, que se comunicava com o mundo transcendental. E Elias, que o reverenciava por nele ver as insígnias divinas que tipificavam o eleito Filho de Deus. O momento da transfiguração do Tabor é o momento em que a criatura humana tem a percepção da inefável misericórdia de Deus. Quando esse astro-rei desce à sombra da terra e diminui a opulência de luz, para que não fiquemos cegos diante da sua claridade. E logo, aquela cena incomparável de luz, ele descer. É tão difícil descer a miséria humana, sem o humano transformar-se também. E ao descer ele sorri, e os amigos deslumbrados, através de Pedro, gritam: Senhor, construamos aqui algumas tendas e fiquemos na contemplação de Deus, na glória do Altíssimo. E ele então redargui: é necessário descer. Na montanha aure-se a força, na baixada distribui-se a luz. No alto comunga-se com Deus, no baixo apresenta-se Deus. E descem do Tabor, cá embaixo a algaravia, as lutas, a prepotência, as angústias, quando o pai acerca-se-lhe, aflito, e diz: Senhor, tem piedade do meu filho, pois que um espírito imundo toma-o e o faz convulsionar até babar sangue. Ninguém consegue curá-lo, nem os teus discípulos o conseguiram. E Jesus, apiedado desse pai, acerca-se do jovem, que parece dominado por uma crise epileptiforme, convulsiona e baba. Mas o mestre olha além da dimensão física, vai no mundo transcendente e vê a luta que se trava entre um algoz desencarnado e aquele ex-algoz encarnado nas paredes da matéria, expungindo os males perpetrados nas jornadas anteriores em outras existências. Tomado de grande compaixão, porque é assim. Jesus sempre sentia uma compaixão pela criatura humana, de ambos os planos da vida. Ele contempla aquele jovem que estertora e fala-lhe com doce energia: Espírito imundo, em nome de meu Pai eu te ordeno, sai dele. A autoridade moral faz que o jovem tenha uma nova crise e, ao tomar ao solo semiconsciente, a baba com gotas de sangue escorre-lhe pelo canto dos lábios. Ele descerra as pálpebras cansadas do letargo. O mestre toma-o pela mão e entrega-o ao seu pai, completamente restabelecido. Há um momento de aurora na alma daquele pai e de ternura no atormentado coração do filho. Há um hino de louvor que se levanta, mas Jesus jamais se detinha para receber gratidão. Ele era o amor inefável. Deus necessitava da festa das nossas palavras. E você vai, a planície do Esdrelô é imensa,
é verdejante, ela também tem abismo, tem córregos. E os companheiros, agora atormentados, invejosos, instáveis, são humanos, têm os seus momentos de debilidade. Ainda não ficaram iluminados pelo Pentecostes. Têm as dúvidas que angustiam, mas que também fazem aprofundar o conhecimento. Acercam-se mais do silencioso Rabi e perguntam: por que tu? Por que tu conseguiste e não nós? E o mestre redargui: por quê? Para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Mais tarde, 19 séculos, o ínclito codificador do Espiritismo, Allan Kardec, irá apresentar-nos a classificação dos espíritos, desde os primários aos arcangélicos. Allan Kardec irá demonstrar que há uma graduação evolutiva, como é natural, entre aqueles que se encontram na barbárie e aqueles que alcançaram a plenitude. Para aquela classe de espíritos imundos, ainda dominados pelas paixões servis e perturbadoras, era necessário que o agente possuísse o poder da fé que deflui da oração e tivesse a grandeza na alma da força do jejum. As religiões que se derivaram do cristianismo, procurando atenuar a austeridade do ensino, estabeleceram que o jejum era a ausência de alimentos no estômago, a abstinência de comida, e que a oração era o palavreado memorizado, as palavras ditas sem qualquer sentido nem significado. Mas será que a repetição de palavras dá autoridade moral a alguém para que os espíritos imundos respeitem? Eu me recordo da minha infância colorida, quando em nossas reuniões cristãs, católicas, orávamos ao entardecer o ofício de Nossa Senhora. À porta de nossa casa, os vizinhos e nós outros, orávamos, e ainda me recordo de como eram feitas as orações verbais. Pai nosso que estais nos céus, não sei para onde vai Dona Fulana, todo dia a essa hora vem a nós o vosso reino. E ali está Beltrana de roupa nova. Eram assim os recitativos. E entusiasmado também eu os repetia, sem ter a menor ideia do significado. Pai nosso. Deus é Pai também do nosso inimigo. E por consequência, nosso inimigo é nosso irmão. Porque Ele é o Pai único. E todos, queiramo-lo ou não, somos seus filhos, irmãos, uns dos outros. Será que era essa oração que ele se referia? Também me recordo de algo que narrei aqui faz muitos anos, quando celebrando as trezenas de Santo Antônio. Alguns católicos ou ex-católicos vão de lembrar-se que o santo casamenteiro é homenageado em junho, desde o dia 1º até o dia 13, o seu dia. E nós orávamos, fazíamos as trezenas, não novenas, eram 13 dias. E orávamos com fervor a Santo Antônio, que era o casamenteiro. E nunca vi nada paradoxal, até hoje estou solteiro. Apesar de tanta trezena ao santo casamenteiro. Muito bem. Mas para poder orar o Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, havia em nossa cidade uma senhora que falava latim, porque todo o culto era em latim, menos o momento do incensório, quando então em português se apelava para o santo de Padova. E eu ficava deslumbrado com aquela senhora que honrava minha casa, nossa casa, indo ajudar-nos. Eu era sacristão, ela era a zeladora do altar do coração de Jesus. Nós éramos coniventes na decoração do grande altar. E ela sentava-se e começava com o missal na mão e dizia com toda empáfia:
Regina Shirley. Eu achava tão lindo, mas não sabia o que era. Regina partiu a cara e eu não sabia o que era. Regina afrouxa os loros. Eu dizia, meu Deus, o que será isso? Passaram-se os anos, tornei-me espírita. E o espiritismo é tão extraordinário que eu passei a entender o que eu não sabia no catolicismo. Então aquele Regina partiu a cara, era Regina Patriarcarum, rainha patriarca. E nós assassinávamos-la, quebrando-lhe a cara todo dia. E Regina afrouxa os loros. Eu jamais poderia imaginar, consultei tudo que foi dicionário. Naquele tempo não havia o Google, mas eu ainda vou olhar. Era Regina Angelorum, rainha dos anjos. E ela colocava com toda ênfase essas expressões. Será que orar é isso? Orar. Escreveu Leon Tolstói que certo dia um sacerdote passava pelo campo e encontrou um mujik, um lavrador que trabalhava a terra. O sacerdote, cheio de empáfia, olhou para aquele homem modesto e disse, homem, deixa o arado e vamos à igreja orar. E o homem simples sorriu, apoiou-se na enxada, ou no instrumento, na forquilha que fazia lembrar um arado, e respondeu, não posso, Senhor, eu estou arando. Ao que o sacerdote anuiu, fazes muito bem, porque arar é orar. Jesus referia-se à oração do bem, não às palavras, mas ao sentimento de união com Deus, ao trabalho da solidariedade, que é uma prece, ao trabalho da compaixão, que é uma oração profunda, a essa expressão da misericórdia para com o nosso próximo. Esse é o orar. Os espíritos somente respeitam aqueles cujas preces produzem a transformação moral do indivíduo para melhor, e ele adquire autoridade perante os espíritos desencarnados. E o jejum? Será que a abstinência de alimento pela manhã até o meio-dia, porque ninguém aguenta mais jejuar o dia inteiro? Então, será que isso dá autoridade moral? Não, emagrece. Quando nós jejuamos 3 vezes por semana, ficamos com um tanquinho aqui, um corpinho delicioso, mas sem nenhuma força moral. A que jejum ele se referia? Ao jejum moral. Abster-se da sensualidade, abster-se do ódio, evitar ingerir o sentimento de mágoa, de revide, o rancor, o desejo de vingança. Então esse jejum das manifestações negativas da nossa herança arquetípica deu-nos a fortaleza moral para dizer aos espíritos, em nome de Deus, eu te ordeno, sai dele. E o espírito sai, porque não é a voz, é a autoridade moral. Nunca me esquecerei, naqueles dias heróicos, quando ingressei no movimento espírita, a mediunidade aturdida, e me levaram de imediato a uma sessão mediúnica. E ali na sessão mediúnica, entre o pavor e o desespero, acompanhando as comunicações, se as entender, de repente comunica-se uma entidade, e o diretor dos trabalhos, o dialogador, o psicoterapeuta de desencarnado, como chamam, Manuel Filomeno de Miranda, espírito, volta-se para o espírito, diz uma série de palavras desconexas, que o espírito não dá importância, e porque se tratava de uma entidade rebelde, a quem ele chama obsessor, com certo desprezo, diz, você é um obsessor. E o Espírito diz, sim, tornei-me obsessor porque tive a minha vida ceifada por este miserável de quem me utilizo. Referia-se ao médium angustiado. E então o doutrinador, no alto da sua empáfia, estende a mão e diz, em nome de Deus, eu lhe ordeno, saia dele.
E o Espírito dá um sorriso de zombaria e diz: em nome de Deus, não saio dele. E eu disse comigo: o que será? Então, ao invés de rezar, abri os olhos, para não ser vítima também de alguém que não saísse de mim. Fiquei olhando, e o doutrinador encolerizou-se. Ele disse: mas eu estou ordenando. E o Espírito chiscaneando, diz: quem é você para ordenar coisa nenhuma? Você não ordena nem a própria vida. É desequilibrado de Ave Maria, é mesmo. Porque em cidade do interior a gente sabe da vida de todo mundo. E a vida dele era mais ou menos pública, para não dizer que era popular. E então o Espírito esbraveja, o homem esbraveja, até que uma senhora muito modesta, afrodescendente, médium com Jesus, sorri humilde e diz: meu irmão, ao doutrinador, um momentinho. E volta-se para a entidade em aflição, para o médium em convulsão, e diz: meu irmão, eu peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fique em paz. Você está sofrendo muito, não compensa o mal que você está fazendo. É certo que este ser que aí está prejudicou você, tirou da paz. Você hoje sofre porque ele é o responsável. Mas será justo que você lhe cobre, para que ele venha depois de cobrar, e isso não acabe nunca. Lembre-se de Jesus crucificado, meu irmão. Na cruz, enquanto jogavam sortes sobre as suas vestes, ele contempla a noite que se fez na tarde, e disse com lágrimas: perdoa-os, meu Pai. Eles não sabem o que faz. Se você não puder perdoá-lo, desculpe a ignorância dele. O nosso desejo não é que ele seja feliz, é que você seja feliz. Faz tanto tempo que você sofre. Não acha que chegou o momento de você ter paz? Eu lhe suplico, em nome de Jesus, que nos ama tanto, vá em paz. Pelos olhos do médium vertiam lágrimas. A voz estava estrangulada na garganta mediúnica. E o Espírito diz: ó alma boa, há quanto tempo ninguém me chama de irmão. Dizem que sou obsessor, que sou um desventurado. É verdade. Eu irei, não sei para onde. Ela disse: ó sim, ao seu lado um anjo bom segurará sua mão, porque Jesus veio para nós, você e eu, os pobres, os infelizes. E volte depois, quando estiver feliz, para que nos sintamos felizes com a sua felicidade. Houve um silêncio tumular. O médium recompôs, a sessão acerenou, o soberbo baixou a cabeça envergonhado, e ela abriu os braços, e o Espírito venerando falou pelos seus lábios. Eram gotas de luz que balsamizavam nossas almas, e nunca me esqueci. O jejum, ela jejuava, aquela alma alcandorada num corpo afrodescendente. Era um espírito de escolo que estava expungindo equívocos do passado no analfabetismo para render-se à divindade na sua glória estelar. Espírito imundo, em nome de meu Pai, eu te ordeno, sai dele. É normal que uma pessoa desacostumada à vivência de uma vida ética surpreenda-se com a doutrina cristã. Eu tenho encontrado nas longas viagens pessoas que me dizem que o cristianismo é uma doutrina masoquista, que os cristãos gostamos de sofrer. Eu sorrio e pergunto se aqueles que se comprometem na sensualidade, na drogadição, no alcoolismo, no tabagismo, no erotismo,
não seriam também masoquistas psicopatas. Porque se nós nos complazemos em sofrer para sublimar, esses pagam para sofrer autodestruindo-se. O cristianismo é uma doutrina de alegria. Jesus veio para que o mundo fosse melhor. Por esta razão, a sua é uma boa notícia. É uma notícia de vida. E muitas vezes está assinalada pelo sofrimento, exatamente, porque o sofrimento faz parte do coquetel existencial. A própria organização material é de tal maneira elaborada que para viver consome-se, segundo os melhores especialistas, em cada segundo, em nosso sistema circulatório, morrem 30 milhões de hemácias. E 30 milhões de hemácias nascem da nossa coluna, nascem exatamente para substituir aqueles. Até quando a energia do dínamo cerebral programada para a existência começa a diminuir de intensidade e advêm as carências até o fenômeno denominado mortes. Os cientistas constataram na área da fisiologia que em cada 15 minutos morre 1/10 parte do nosso corpo. Quando nós entramos aqui hoje à tarde, estávamos em um corpo. Agora, já estamos num corpo altamente modificado. Em cada 7 anos, o nosso corpo é inteiramente novo, exceto os neurônios cerebrais. Então, uma pessoa que viveu 70 anos já teve 10 corpos e quase não notou. Notou por causa do reumatismo, por causa da dispepsia nervosa, por isto ou por aquilo. E quem tem 86, quantos corpos já teve nesse admirável trabalho de renovação? Então, aquilo que alguns chamam sofrimento, outros chamam fenômeno natural de desgaste. O desgaste biológico é um fenômeno normal. Se esse desgaste traz angústias, dores, é um fenômeno moral, resultado do uso que nós fizemos indevidamente das nossas faculdades orgânicas, ou psicológicas, ou mentais. Deste modo, vamos ver se será possível viver Jesus. Será possível nós entrarmos nesta nova era com uma mudança do nosso DNA? Os espíritos amigos dizem que vai haver, e está havendo, estudos no mundo espiritual para uma mutação do nosso DNA. Da mesma forma que do Pithecanthropus erectus para o Homo sapiens, foi o mundo espiritual que organizou o psicossoma, o perispírito, para modelar o corpo que hoje desfrutamos e que é uma certa herança dos embaixadores de outra dimensão que vieram ter conosco, da constelação do cocheiro, como diz Emmanuel. Então é normal que nesta nova transição, o nosso corpo que está sendo sempre elaborado para melhor, com mais saúde, com a vitória da ciência sobre as terríveis epidemias que dizimavam praticamente a sociedade, para que nós, no próximo período, no mundo de regeneração, não tenhamos que experimentar Alzheimer, Parkinson, as várias manifestações cancerígenas, porque já não as necessitamos para evoluir. A nossa conduta moral já não prescreverá essas consequências em nosso mundo modelar, nesse modelo organizador biológico, como chama a parapsicologia ao nosso corpo perispiritual. Então, o cristianismo é uma doutrina que nos libera do sofrimento e nos dá uma alegria imensa. Eu me recordo, por exemplo, de Francesco Bernardone, cantando ao irmão Sol, cantando ao irmão Fogo. Estava ele com tracoma, a terrível doença que adquiriu durante a cruzada no deserto, quando, pela recomendação de seu grande amigo, o cardeal de São Paulo, ele vai consultar o médico do Papa. A terapia era um ferro em brasa para queimar o rosto, queimar a vista.
E então aquele ferro em brasa, numa forma quase angular, vai se aproximando dos olhos semi-apagados de Francesco, que sentia dores lancinantes. E ele então sorri. Benvenuto, fratello foco. Bem-aventurado, irmão fogo. Trate-me bem. Eu sempre fui generoso para com você. E então o ferro é aplicado no olho que o queima até a orelha. Frei Leão desmaia. E lá vem o outro ferro para cegar o segundo olho. E ele sorri, estava em êxtase. Estava em comunhão com seu amigo, o mais notável símile de Jesus Cristo, que é a reencarnação do evangelista João, do discípulo amado. E este não provará da morte, porque o amor de João por Jesus era tão grande que ele não necessitava do testemunho, como iremos ver, que foi oferecido pelos demais. O poder do amor. Então o amor glorifica. Eu perguntei ao Espírito, Joana de Ângeles, o que é o momento de ser queimada viva ali, naquele poste de madeira, diante das termas de Caracalla, no mês de agosto, por ordem de Nero. E ela então sorriu e me disse, quando as labaredas alcançam as nossas vestes, sentimos as primeiras queimaduras, mas há um estado de êxtase tão grande que praticamente não notamos as labaredas consumindo-nos e quase sempre a morte advém pela asfixia com a fumaça. E duas mãos no meio daquelas chamas estão distendidas e uma voz inesquecível, meu filho, falou na acústica no meu coração, vem, Joana, já atravessaste a porta estreita. Vem agora desfrutar das delícias da casa de meu Pai. Não há alegria que se compare à alegria da plenitude espiritual. Então nós podemos viver Jesus, abandonando o mundo, vestindo um chambrão, usando agora uma indumentária que não tem justificativa e um bordão para imitar a aparência. Não, não. Viver no mundo sem ser escravo das paixões do mundo. Parecer com todos e não ter as anfractuosidades morais de alguns. Descer ao Pantanal das necessidades humanas, sem censurar, para sanear o solo pútrido e ali transformar no jardim ou no suave pomar. Será possível seguir Jesus nesta hora? Sim, não conivindo com as misérias humanas, não compactuando com os erros que se tornaram morais, que se fizeram legais por decretos de autoridades transitórias, não conivir em determinadas situações de suborno, nem suborno moral, nem suborno emocional, nem suborno de posição social, e muito menos suborno financeiro. Cumprir a lei, porque a lei é inexorável. Toda vez que nós atentamos contra a lei, desorganizamos-la. E ela passa a girar em torno do infrator, até que ele logre corrigi-la. Allan Kardec, o extraordinário codificador, no livro Céu e Inferno, no Código Moral da Vida Futura, estabelece com uma precisão encantadora e prescreve que, se essa lei for aplicada em nossa sociedade, a ordem, o progresso e a dignidade tomarão conta do mundo. Diz Allan Kardec que todos nós erramos, é óbvio, sem exceção. A única foi Jesus. Mas quando nós erramos, deveremos reabilitar-nos. E a reabilitação será consequência de 3 passos. O primeiro passo é o arrependimento. Qualquer pessoa sensata e digna, quando se equivoca, quando comete um erro, um gravame, é claro que desperta. A consciência anestesiada, em determinados momentos, volta à lucidez. E ao despertar, damos-nos conta do mal que fizemos. E arrependemos-nos honesta,
sinceramente. Mas isto não basta. É o ditado brasileiro: arrependimento não paga dívida. Logo então passamos à segunda fase, a fase da dor. Por que eu fiz isto? Para me vingar, um momento de paixão. Porque essa pequenez de minha alma, porque ainda rastejo no pó. Então descobrimos a inferioridade, que deveria estar já ultrapassada em nosso estágio ético-moral, de cultura e de civilização. E então sofremos. Diz Allan Kardec, é a expiação, é o sofrimento, mas não basta. Agora necessitamos do terceiro fenômeno de vida, que é a reparação. Reparar o mal que fizemos pelo bem que possamos fazer. Mas como Deus não é um cobrador de imposto, a lei não é a tradicional, a lei tão conhecida de tal e qual, ou lei de talião, dente por dente, olho por olho, dedo por dedo. É a lei de amor, o bem que fazemos anula o mal que fizemos. Se eu prejudiquei a este indivíduo, e eu não tenho chance de reparar porque ele não me dá a oportunidade, eu faço bem indiscriminadamente, porque agora o problema é dele, não é mais meu. Eis porque o perdão é transcendente. Alguém me ofendeu, eu perdoo. Eu ofendi alguém, peço desculpas. Se o outro não desculpar, o problema já não é comigo, é com ele. É de uma claridade diamantina, de uma beleza incomparável. Então nós sempre estamos diante da lei. E na hora que deixarmos de afligir, deixaremos de sofrer. Então o cristianismo é essa doutrina que hoje o Espiritismo restaura. Vivermos com a consciência tranquila é o maior tesouro. Do que adianta amealhar fortunas desonestas, do suborno, o crime do colarinho branco, possuir contas cifradas nos paraísos fiscais e o mundo morrendo de miséria, de fome, não mais na periferia das cidades, dentro das cidades. Uma amiga socióloga disse-me, estabeleceu-se que nós temos 3 tipos de mundo do ponto de vista socioeconômico. Primeiro mundo, segundo, terceiro, mundo não desenvolvido, em desenvolvimento, mundo desenvolvido. Eu proponho esta classificação, um 4º mundo, que é o mundo de miséria nos países abastados. Se nós sairmos da Torre Eiffel e andarmos 1 quilômetro na direção da banlieue, dos subúrbios parisienses, encontraremos a miséria dos imigrantes, a miséria em casas transformadas em cortiço, que ainda se cozinha com lamparinas, com querosene, daí os incêndios periódicos que invadem esta região miserável de Paris, 4º mundo. Se sairmos do Palácio de Buckingham, 1 quilômetro em qualquer uma direção, vamos encontrar a miséria, a pobreza, a prostituição, a drogadição, a vergonha. É 4º mundo, é a miséria no mundo. Hoje, segundo estatísticas válidas, na grande pátria do tio Sam, que já foi uma das maiores economias do mundo, agora ultrapassada pela Alemanha, segundo alguns, segundo outros ainda não, nós temos aproximadamente 20 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, no país mais rico do mundo. Então recordemos de Kardec, viver no mundo em que alguém morre à fome, e o desperdício alcança níveis incalculáveis, deveríamos ter vergonha de viver nele. Então, ser cristão hoje no mundo é estar numa sociedade que se permitiu corrupção e não se deixar corromper também. Perder aplausos para não perder a dignidade. Perder amigos para não perder a sua integridade moral. E isto aqui é viver Jesus nos dias de hoje. Fazer tudo o que todo mundo faz digno, mas estar um pouco além, como perguntavam os fariseus, quem é esse homem? Ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala, porque ele falava com autoridade. Então nós vamos ver os simples de coração.
Não é necessário que nos tornemos uma Madre Teresa de Calcutá, com uma dor de cabeça permanente, uma enxaqueca que a fazia desvairar, atendendo não apenas os miseráveis de Calcutá, mas os sofredores de todo o mundo. Como esquecer? Quando a princesa Diana estava nos tormentos pós-divórcio do príncipe Charles, estando em Roma, encontra a veneranda Madre Teresa e fascinada por esta mulher pequenina, acerca-se e lhe diz: receba-me na sua ordem. Eu desejo ser uma irmã de caridade. Deus meu, a princesa de Windsor, a mãe do futuro rei da Inglaterra. E Madre Teresa lhe diz sorrindo: princesa, a senhora nasceu para ser princesa. Se a senhora vier para a minha ordem, será apenas uma a mais. Mas se a senhora ficar onde se encontra, a senhora será a única irmã de caridade no palácio. A mulher mais fotografada do século, mais invejada da época, que desfrutava de todas as regalias, e a alma melancólica e triste pela ausência do amor. Tinha tudo, mas faltava este tônico sublime que era o amor desinteressado. Madre Teresa dá-lhe esta lição soberana de cristianidade, e ela volta a Londres. A sua primeira visita em Londres é ao hospital de crianças soropositivos da AIDS. Os jornais debatem. A mãe do rei comete uma leviandade visitando esses leprosos miseráveis. Pode contrair a doença e transmitir ao rei do amanhã. Ela não deu a menor importância. Abraçou e beijou criancinhas que não tinham culpa atual para estar infectadas. Depois ela foi a Angola, vestiu capacete, botas especiais e caminhou pelo terreno mais minado daquela época. As minas que ceifaram centenas de milhares de crianças, de adultos, tornando-as paralíticas, decepando-lhes membros. E começou uma campanha para que essas minas desapareçam da humanidade, para que as indústrias de armas cedam lugar às indústrias de alimentos. E desencarna numa situação deplorável que ainda é um enigma para os investigadores. Ou então Martin Luther King Jr. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de ver as criaturas transformadas em irmãos, católicos e judeus, muçulmanos e protestantes, ateus e cristãos. Eu tenho um sonho de ver o amor florescer entre as almas e os instrumentos de belicosidade serem transformados em armas da lavoura. Eu tenho um sonho. E Chico Xavier, suavemente: eu sou um sapo com a vela acesa na cabeça. A vela é a mediunidade. Na hora que apagar, brucutu no brejo, volta o sapo para lá. E iluminou milhões de vidas. É um dos autores mais lidos da América Latina. E ao desencarnar, que desejava desencarnar num dia em que os brasileiros estivessem felizes, estava se vivendo o último jogo da Copa, aquele momento do pentacampeonato. Chico Xavier estava adormecido. 18 horas. O apóstolo da mediunidade descerra os olhos e pergunta à pessoa ao lado: então, quem ganhou? O Brasil, Chico. Pai nosso que estais nos céus. E viajou para a plenitude, no momento em que os brasileiros estavam felizes. Um dia alguém lhe perguntou, nos velhos tempos: Chico, você torce por algum time de futebol? Sim, eu sou brasileiro. Qual é o seu time, Chico? O meu é o Corinthians. Por quê? Porque não ganha nunca. Então, ser cristão,
Viver Jesus hoje é ser eterno como o sorriso de criança, ser jovial como a bênção da primavera, ser alegre como um raio de sol e ser gentil como a esperança. É natural que aqueles que vão à frente experimentem o sofrimento amargo, como poderemos ver em alguns instantes nestes slides que separamos para nossas reflexões. Vejamos, aqui está a Santa Ceia, o último momento de Jesus com os companheiros preparando a imortalidade, o triunfo, a glória. E logo de imediato vamos examinar a figura de Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos seus discípulos bem amados. Chamava-se Natanael Bartomai, quer dizer filho de Tomai. Este homem era agricultor da cidade de Caná. Ele estava certo dia meditando nas suas terras, quando o mestre viu que ele estava um homem digno e foi chamá-lo. Bartolomeu dedicou-se de tal forma ao trabalho de Jesus que foi levado ao martírio. Após ter pregado na Índia, seguiu para a Armênia, onde, ouvindo na alma a musicalidade do amor, sofreu o martírio e morreu na cruz de cabeça para baixo após ser esfolado vivo. Que estoicismo, ser esfolado vivo. E então, de imediato, nós vamos agora acompanhar a trajetória que nos leva a uma pergunta. Eu sou capaz de abrir mão do conforto da minha figueira, que era a árvore sob cuja sombra ele estava, para enfrentar a minha sombra, a sombra arquetípica de Jung, a minha ignorância, as minhas falhas, e a coletiva, a sombra do mundo, em prol de uma causa maior que meu ego? Eu terei essa coragem? Deveremos ter. E enfrentar a nossa pequenez, tendo a honra de reconhecer que somos pequenos, mas é de pequeno que se torna grande. Renunciar ao ego, substituído pelo self, não o que eu estou, mas aquilo que eu sou, a imortalidade. Então, de imediato, nós iremos avançando e encontraremos Tiago de Alfeu, o Tiago menor, filho de Alfeu e Maria Cleófas, prima da mãe de Jesus, era de Nazaré. Vamos ver que todos eles, à exceção de Judas, são galileus. Mas este mesmo Tiago de Alfeu, de tal forma se dedicou a Jesus, que foi levado também ao martírio, perseguido em Jerusalém pelos escribas e fariseus, que ainda os existem muitos, após terem-no atirado do alto do pináculo, cortaram-lhe a cabeça, porque ele resistiu à queda terrível que deveria ceifar a sua vida. Então nos veio uma pergunta: na relação com o Cristo, eu fico preso às palavras ou permito que a alma seja tocada, modificando minha existência pela vivência das suas lições? Sairei daqui levando o discurso, mas não impregnado da sua presença? É uma interrogação. E logo passamos a André, irmão de Simão Pedro, proveniente de Betsaida. Betsaida é uma palavra hebraica que significa casa da pesca. Era pescador. André está sempre junto a Jesus, como Pedro, Tiago. E logo depois, ele dará o testemunho, porque todo amor pede o testemunho, especialmente na era do desamor. Esse testemunho vale mais do que todas as palavras. Em um dia já remoto da minha atual existência, uma provação me convidou ao sacrifício do silêncio. E quando eu estava na maior angústia, a benfeitora espiritual me disse: não digas uma palavra, porque se os teus atos não podem falar por ti, as tuas palavras não têm nenhum significado. Ademais,
Tu és servidor de alguém. Ele é o teu patrão. Ele que te defenda. E esta lição preciosa ficou-me na alma, no silêncio que o tempo se encarregou de diluir e trombetear a misericórdia da verdade. Então, ele foi martirizado, crucificado a mando de Egeias, rei de Edessenos, com as traves colocadas transversalmente ao solo. Ele deu testemunho, mas nos vem de imediato uma pergunta: eu conseguiria abrir mão de pescar peixes, equilibrar o impulso das conquistas externas para pescar homens, conquista de valores internos, das emoções e canalização da afetividade para ideais superiores? E logo vamos chegar a Quérios, através de Judas Iscariotes, filho de Simão. Era originário da cidade de Quérios e dedicava-se ao comércio. Era um dos mais ilustrados. Os 11 judeus, com exceção de Mateus, eram simples, para não dizer simplórios. Eram gentis, temperamentais, como eu gosto de Pedro. Sempre procuro me identificar com ele, ou melhor, estou identificado com ele em algumas reações. Estava Jesus no meio da multidão, em Jericó, e todos queriam tocar-lhe as vestes. Era aquele ambiente de tumulto, era a planície. E de repente, Jesus, sempre sábio, olha para Pedro e pergunta-lhe: Pedro, Simão, quem me tocou? E Pedro dá uma de nós outras: Senhor, como é que eu vou saber? Numa confusão danada dessa, vem me perguntar quem é que lhe tocou. Como é que eu vou saber? Então uma voz grita: fui eu, Senhor. Era uma mulher. Eu toquei as tuas vestes. Porque Jesus havia dito: Pedro, alguém me tocou, porque eu senti que de mim se desprendeu uma virtude. Fui eu, Senhor, que sofria de um fluxo hemorrágico. Era a mulher hemorroíça, estrangeira, que viera de longe para libertar-se dessa imundícia, na opinião hebraica, desse tormento. Então, Judas era hábil, era astuto. Senhor, por que não gostam de mim? Porque, naturalmente, ninguém gosta daquele que vigia a nossa vida, daquele que tem sempre a palavra amarga, do que censura, daquele que é puritano, que aponta os erros. Quem é que gosta? Mas o cristão deve gostar, porque esse é o mais infeliz. O que aconteceu com Judas? Todos recordamos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: é assim o mundo. Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar, cometendo um crime mais hediondo, que exigiu do mestre, ao ressuscitar, descer às regiões infernais, ao Hades, aos umbrais, para resgatar a alma de Judas, o discípulo equivocado. Isto é o amor de Jesus. E logo nos vem a interrogação: quais os meus verdadeiros propósitos? Quem é meu mestre? Tal qual Judas, ainda traio a mim mesmo e ao mestre que digo servir? Eu ainda troco Jesus pelas moedas? Eu ainda troco Jesus pela posição social, conquistada com as moedas da indignidade e do horror? E vem à mente a presença de Pedro, Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, nascido em Betsaida, também dedicava-se à pesca. Esse que o negou, é verdade, mas aquele confiou o rebanho: Simão, tu me amas? Oh, sim, eu te amo. Então, apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo.
Então, Simão, apacenta o meu rebanho. Simão, tu me amas? Mas eu já disse que te amo. Então, apacenta o meu rebanho. E Simão, depois de haver negado, vai receber a sua sentença em Roma. Segundo São Jerônimo, ele foi crucificado em Roma, nos pântanos vaticanos, junto ao grande castelo de Sant'Angelo. E a seu pedido, de cabeça para baixo, por não se achar digno de ser crucificado, da mesma maneira que o seu Senhor. E nos veio a pergunta: quantas vezes estou disposto a cair e reerguer-me? O que me sustenta quando tudo volta a parecer ruir? E se o Cristo me perguntar por 3 vezes, tu me amas? Que cada um responda a si mesmo. E vem João Evangelista, irmão de Tiago Maior, filho de Zebedeu e Salomé, era também de Betsaida e auxiliava o pai na pesca. Este João que Scholem Asch, o judeu que escreve sobre Jesus, numa obra memorável, o Nazareno diz que ele era poeta. Na barca, ele sonhava com as estrelas, esperava o Messias, que era puro como o lírio do campo, e amou tanto. Então, foi o único a não provar do martírio. Morreu em idade provecta em Éfeso, onde cuidou de Maria, a mãe de Jesus. Visitei essa casa, que está muito bem descrita na Boa Nova, pelo irmão X, através das venerandas mãos do apóstolo da mediunidade Chico Xavier. Sentei-me ali à porta e pude olhar o mar Egeu, que retrocedera mais de 5 quilômetros, onde um dia, em uma noite, Maria, recordando do filho, um peregrino se acerca e lhe fala docemente. Era ele quem foi buscá-la, para que ela pudesse entrar no reino das estrelas. E eu me pergunto, até que ponto eu consigo superar o medo e ser fiel ao ideal abraçado, mesmo que todos ao lado debandem ou entreguem-se ao temor? Se Deus é amor, conforme o próprio João declarou, de que forma consigo expressar a minha relação com Deus? O que ainda é fator impeditivo para que eu ame em profundidade? O que é que está nos impedindo de amar? Medo de ser traído? Medo de ser descartado? Que bobagem! A felicidade consiste em amar, não em ser amado. Agora vamos encontrar Tomé, que é o símbolo de muitos. Pescador, tinha o apelido de Dídimo, que em aramaico significa gêmeo. Era de Dalmanuta. Esse Tomé que se tornou símbolo, ver para crer. Até a hora em que a física quântica estabelece, é necessário crer para ver depois. Porque é a física das probabilidades. Tudo é probabilidade. Probabilidade matemática. Então, eu teria coragem de me permitir morrer atravessado por uma lança na Índia, onde ele foi pregar. E notem, cada qual foi para um lugar diferente. Que idioma falavam? Depois do Pentecostes, a glossolalia, ramo da xenoglossia, da faculdade de falar idiomas que não eram seu, tomara conta deles. E eles falavam o dialeto, o idioma local. Talvez um pouquinho de latim, um pouquinho de grego, porém populares. Mas era o idioma local. E ali na Índia, ele morre atravessado por uma lança. E nós vamos agora perguntar. Tomé necessitava ver para crer. E na minha relação com a fé prevalece a razão, o sentimento, a intuição ou o pensamento? Consigo aliar essas formas de percepção e tornar minha fé algo que vá além da simples crença
que falei ontem, e estabeleça profundas conexões com minha forma de viver? Será que a minha fé é compatível com a minha conduta? Somos espíritas, intentamos sê-lo. Estamos alguns ouvindo, quiçá, pela primeira vez, essa mensagem renovadora. E em casa, como é o nosso comportamento? Emmanuel, em uma bela página, diz: espírita seja o nome do teu nome. O que é que vale dizer? A tua vida. E vamos encontrar Tiago, também chamado Tiago Maior, pescador, irmão de João Evangelista, natural de Betsaida e filho da mesma Salomé e de Zebedeu. Esse Tiago Maior é fascinante, porquanto ele foi jogado no cárcere, foi flagelado, apedrejado em Jerusalém, alegrando-se muito por ter sido digno de sofrer torturas pelo nome de Jesus, que deu a sua vida por amor a todos nós. Então a nossa pergunta é: aderir a qualquer ideal exige a cota de sacrifício pessoal? Até que ponto eu estou disposto ao sacrifício em favor da conquista pessoal e do encontro com o Cristo? Sou daqueles que desejam lugar de destaque, ou a conquista íntima está em primeiro lugar? No centro espírita eu quero ser o médium principal, o presidente, o dono do terreiro, o dono da quadra, o dono da tribuna, ou aquele que lava os pés dos outros, o servidor. E quem desejar ser o maior, seja o servo do menor. E Filipe, que também provinha de Betsaida e era seguidor de João Batista, este Filipe sofrerá o martírio. A tradição mais comum diz que ele foi apedrejado até a morte. Recebeu as pedradas da lapidação. E a pergunta que nos vem: consigo conciliar minhas obrigações familiares e sociais com o que há de mais importante, que é o chamado da alma? Quantos de nós dizemos que não podemos seguir as linhas da doutrina libertadora, a família, e outros que procuram justificativas injustificáveis? Então eu consigo, claro que consigo, se administrar bem o meu tempo, sem me lembrar que eu dedico 24 horas ao corpo, 7 dias por semana, todos os meses, todos os anos, e para o ser que sou, para a alma, para a imortalidade, porque o corpo é breve, por mais longa que seja uma existência, depois que passa, é muito curta. Eu olho para trás, e então eu encontro amigos que me dizem: Divaldo, nós somos amigos há 60 anos. Eu digo: Ave Maria, não me diga uma coisa dessa. 60? Não, 62. Como passaram rápidos estes anos. Mas nós temos agora a imortalidade. O amanhã não será válido, como manda a notável psiquiatra alemã, doutora Elizabeth Lucas, investir no banco da divina providência. Nós temos seguro para a velhice, nós temos isto para a doença, e para a divina providência, o que é que nós mandamos? Então, é natural que acompanhemos a trajetória de Mateus, o Levi bar Alfeu, o filho de Alfeu, irmão de Tiago menor, e Judas Tadeu, primo de Jesus, também conhecido como irmãos de Jesus, nascido em Nazaré, era coletor de impostos. Esse Mateus admirável, depois de seguir pela Etiópia e todo o Egito pregando a boa nova, o rei Hircano, com inveja, mandou matá-lo com uma lança. E eu, que faria? Eu seria capaz de abrir mão dos valores buscados pelo ego, recolher os bens da terra, para recolher bens ainda mais valorosos? Para quais valores minha busca está direcionada? Quais são os meus valores e verdades? Eu tenho ouvido muita gente dizer: quando eu ficar velho, eu vou ser espírita.
como se o Espiritismo fosse coletor de carcaça acabada, reumática e trôpega. Deveríamos abraçar a doutrina no ardor da juventude antes de nos comprometermos. E também no declínio dos anos, quando a sabedoria nos aponta o melhor caminho. Então, é necessário que acompanhemos a trajetória de Judas Tadeu, filho de Alfeu, irmão de Tiago Menor e Mateus, nascido em Nazaré. Este Judas Tadeu foi estoico, porque esparzindo aquele pólen de amor, doou a vida na Armênia, sob flechadas cruéis. É fascinante notar como Jesus havia dito que só um não experimentaria da morte. E eu pergunto, Judas Tadeu desejava aprender a expulsar os demônios, era a sua preocupação. No meu aprendizado, como lido com o mal que vem de fora e com o meu próprio mal, com os meus demônios, os nossos demônios internos, as paixões que nos cegam, que nos entorpecem, e somos levados a acompanhar Simão, o Zelote. Era o mais velho do grupo. Para seguir o Cristo, abandonou um partido extremista de pessoas armadas. Veio de Canaã e era pescador. Simão, o Zelote, deu também o seu testemunho, amando ao Mestre. E o servindo no avançar da idade, deixou-se crucificar na Pérsia, em singulares travas. É comovedor ver o estoicismo desses homens. E eu me pergunto, na idade em que me encontro, qual a melhor forma de servir e conviver com Jesus? Então, de imediato, nós vamos agora acompanhar este viver com Jesus integralmente. E esse viver com Jesus integralmente chama-nos a seguir com Ele. Você já aceitou o convite? Como será a sua vida a partir de hoje? Até ontem, anteontem, um dia que ficou, talvez não soubesse, mas agora você sabe que Ele espera a vida eterna. Eterna desde que fomos criados, porque só Deus é eterno em totalidade, sem princípio nem fim. Como é que será a nossa vida a partir de agora? Seremos a parede ou seremos a ponte? Seremos o mar gentil de águas transparentes? Ou seremos o mar de águas mortas? Seremos o monte da esperança? Ou seremos Massada? Então, inevitavelmente, estaremos na mesa do banquete, nessa bela página de Philippe de Champagne, em uma postura que ninguém pensou, colocando-nos diante da verdade para seguir Jesus. É possível seguir Jesus se não tivermos a coragem daqueles que deram a sua pela vida dele, que a partir de agora cante no âmago dos nossos corações.